a Igreja de Jesus Cristo e suas duas expressões bíblicas. Nós temos, por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo vista a partir de uma perspectiva local, de uma perspectiva de igreja, instituição religiosa visível, organização, e temos a Igreja de Jesus Cristo numa perspectiva a partir de um ponto de vista universal, invisível, organismo. E as referências são muitas referências, tanto para fundamentar o conceito da igreja visível, a igreja local, instituição religiosa, organização religiosa, bem como a igreja universal, invisível, organismo. Lembrando que a igreja invisível, a igreja corpo de Cristo, ela é uma igreja que é atemporal. Existiu no passado, existe no presente e existirá no futuro. A Bíblia chega a dizer o seguinte, fazendo referência a esta igreja, lá aos Hebreus 12, versículo 23, escrito aos Hebreus 12, 23, diz o seguinte: e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Essa igreja invisível, universalmente falando, do ponto de vista divino, ela já foi aperfeiçoada. A igreja dos santos. Ora, essa igreja de Jesus Cristo, olhando a partir desta perspectiva invisível, universal, corpo místico que tem Cristo como a cabeça desse corpo e Salvador ao mesmo tempo, essa igreja, segundo o próprio Jesus Cristo, diante dela as portas do inferno não prevalecerão. Foi aquilo que Jesus declarou para Pedro no capítulo 16 de Mateus, e versículo 18. Também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja, universalmente falando, como corpo de Cristo, como um organismo, é uma igreja vitoriosa. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. De acordo com Colossenses, capítulo de número 1, versículo 18, fala o seguinte a respeito dessa igreja, numa perspectiva universal, invisível e organismo. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o comando deste corpo. Ele é o cérebro deste corpo, invisível, universal, desse organismo. Por isso que essa igreja, ela é vitoriosa
olhando a partir dessa perspectiva. Agora, para que esta igreja ela cumpra com o propósito para o qual ela foi estabelecida, essa igreja vai precisar de atuar no tempo e no espaço. É aí onde nós vamos às congregações, nós nos reunimos nas casas, nós nos reunimos naquilo que chamamos de templos, chamamos de igreja, entre aspas, porque a igreja propriamente dita são as pessoas. É a coletividade. Porque o termo igreja, o termo grego, eclesia, que quer dizer tirados para fora. É o que se encontra aqui também em Colossenses 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A igreja foi transportada do império da morte, das trevas, da ignorância, da injustiça, para o império do Filho do seu amor, que é o Filho de Deus. Para o império do Filho de Deus, que é o reino de Deus. A igreja é uma expressão do reino de Deus. De acordo com 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 28, aqui está falando deste corpo espiritual, universal, que é o corpo de Cristo. 12, 28. Diz o seguinte: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas, etc. Versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Aqui está falando da igreja na sua perspectiva universal. Aqui aos Romanos, capítulo de número 16, versículo 20, fala o seguinte: e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Deus está esmagando Satanás através da igreja. Os pés aqui está falando do corpo de Cristo, que é formado de vários membros que representam cada um que compõe este corpo. Mas eu quero ainda citar mais referências a respeito da igreja nessa perspectiva universal. São várias referências. E depois gostaria de citar referências que dizem respeito à igreja na perspectiva local. Então, ainda falando da igreja nessa perspectiva universal, imagine, tem gente que diz que sozinho é igreja. Não existe nenhuma passagem, não existe só uma única passagem na Bíblia que descreva o indivíduo sozinho como igreja. Não existe. A igreja é uma coletividade, eclésia, tirados para fora. Comunidade de santos. Assembleia de povo. Esse é o sentido de eclésia. Imagine, nós temos, não podemos nos esquecer desse detalhe, a igreja, universalmente falando, ela tem que cumprir com o seu propósito no tempo e no espaço, através das congregações locais. É através das organizações religiosas locais, as igrejas visíveis, as igrejas que se organizam nos seus bairros, nas suas cidades, em setores os mais variados, que se reúnem no campo, na área rural,
nos grandes centros e também na área rural. Ela cumpre o propósito da Igreja Universal. A Igreja Universal, do ponto de vista divino, já é vitoriosa de forma plena. Não tem como o diabo prevalecer mais contra essa igreja. Porque Deus, ele não se limita a tempo, nem espaço, nem circunstância. Deus vê o futuro a partir do passado. Então Deus está vendo essa igreja lá na frente. Universalmente falando, a igreja como seu corpo, como o corpo de Cristo. Agora imagine, existe no Brasil o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde existe nacionalmente falando. Mas esse Ministério da Saúde, ele cumpre com o seu propósito através de quê? Dos postos de saúde, das UPAs, dos hospitais, etc. Assim a igreja, sob o ponto de vista universal, invisível, como corpo de Cristo, cumpre com o seu propósito, com o propósito para o qual Deus estabeleceu nas congregações, nas casas, à margem dos rios. O Paulo se reunia à margem dos rios naquele contexto, nas casas. A igreja primitiva se reunia diariamente nas casas e também no templo. É o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos. Outro exemplo, as Forças Armadas no Brasil, elas representam o Exército, a Marinha, Exército, Marinha e Aeronáutica. Só que essas Forças Armadas, elas existem numa perspectiva nacional. Mas elas cumprem com o seu papel, com a sua função, através de quê? Dos quartéis. Ninguém conhece as Forças Armadas. Nós conhecemos quartéis. Alguns de nós conhecemos quartéis. Né? O mesmo nós podemos nos referir aqui, né? O governo. Né? O governo federal. O governo não é um termo abstrato, governo. Ele cumpre o seu papel através de quê? Do presidente, dos ministros, né? Através dos governadores, dos prefeitos, dos vereadores, deputados, senadores e assim por diante. Só que o governo é um termo que envolve tudo. Né? Mas ninguém vê governo. A gente vê representantes do governo. Seja na esfera federal, seja na esfera estadual, distrital ou municipal. Então é isso. As referências são muitas. São inúmeras as referências. Eu gostaria de ler algumas. Né? A igreja, na sua expressão universal, por exemplo, eu gostaria de ler algumas referências. Porque seria bom eu citar as referências apenas, mas eu gosto mesmo de ler, só que vai ficar grande o vídeo, vai ficar enorme e muita gente não vai querer assistir. Mas eu acho maravilhoso poder ler algumas referências. A igreja, na sua perspectiva ou do ponto de vista universal, invisível, organismo que tem Cristo como cabeça e salvador do corpo. Efésios 5:23 fala o seguinte, 5:23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Jesus é o cabeça desta igreja, sob o ponto de vista universal. E é aquele que salva o corpo. E por que não dizer, já salvou esse corpo? Esse corpo é vitorioso de forma plena.
já citei Colossenses 1,18, já citei 1 Coríntios 12, 27, já citei Mateus 16, 18, onde Jesus afirmou: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gostaria de citar aqui Atos 20, 28, porque é muito importante essa referência. 20, 28, onde diz o seguinte, olha só, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Jesus tem pastores, sim. Efésios 4, versículo 11. Ele mesmo, quer dizer, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. A igreja de Jesus tem, sim, pastores, tem guias que estão aí à frente da obra do Senhor. O que é que fala aqui? Hebreus, capítulo 13 e versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, dependendo da versão, pastores. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Nós temos que imitar a fé daqueles que são homens de Deus e mulheres de Deus, de bom caráter, de boa índole, que vive uma vida caracterizada pelo fruto do Espírito. E irei ler mais uma referência no que diz respeito à igreja nessa perspectiva universal. Efésios 1, 22 e 23. Efésios 1, 22 e 23. É importante as pessoas conhecerem essas passagens. 1, 22 e 23. Assim está escrito: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja de Jesus Cristo recebeu poder da parte de Deus. Atos 1, versículo 8, recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Efésios 3, outra referência, versículo 10, diz o seguinte: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A igreja de Jesus Cristo tem a sabedoria de Deus, a sabedoria multiforme. Não trata-se de uma sabedoria uniforme, é multiforme. Multiforme sabedoria, isso é importante, que cada pessoa manifesta um tipo de sabedoria, mas uma sabedoria que tem fundamento nas escrituras. É uma sabedoria coerente e que se encontra em harmonia plena com as escrituras. Cada pessoa manifesta um tipo de sabedoria. Cada pessoa que integra o corpo, universalmente falando, de Cristo. Hebreus 12, 23, já citei essa passagem. Muito bem. Então aqui são algumas referências, existem muitas outras, mas eu não vou citar todas elas. Gostaria de citar algumas aqui, fazendo referência à igreja local, à igreja organização religiosa, corpo visível, que são as congregações ali, né, e as denominações, etc. Tem gente que fica falando que não existe igreja nessa perspectiva, a partir deste ponto de vista, e criticam, especialmente os desigrejados. Falam, não, Deus não está ali, Deus não está, não habita em templos construídos por mãos humanas, e aí eles ignoram que o contexto ali, quando a Bíblia fala
faz referência a esse conceito, o contexto ali é outro. Deus não habita porque Deus é espírito. O espírito não ocupa espaço, né? Lugar no espaço. Então Deus não habita. Deus habita a eternidade no coração do homem, mas Jesus afirmou, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles, porque Deus é onisciente. Muito bem, então vamos aqui uma igreja, uma referência para poder comprovar na realidade da igreja local. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, olha o que Paulo fala aqui. Igreja local, ó. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santos e santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Então, está falando da igreja local, a igreja visível. Mais outra referência aqui, Romanos 16, 4. Romanos 16, 4, fala o seguinte: os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. No mundo gentílico havia várias igrejas locais naquele contexto. Muito bem, Atos 8, do 1 ao 3, está falando de igreja local, igreja local. Atos 8, do 1 ao 3, diz o seguinte, olha só. E Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A igreja estava lá em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja que estava lá em Jerusalém, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. A igreja é formada de homens e mulheres. Homens, mulheres, sejam eles crianças, adolescentes ou anciãos. Amém? Muito bem, mais uma referência sobre a igreja local. Nós temos aqui uma outra referência, Atos 11, 22 e Atos 12, 5. Atos 11, 22... Atos 11, 22, 12, 5. 11, 22 diz o seguinte: a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. 12, 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja ora, amém? A igreja é a igreja de Jesus Cristo, igreja local, é a igreja que tem a prática da oração, disse Jesus. Pedi e dá-se-vos-á. Mais uma referência. Agora, para confirmar o que eu estou falando agora, a respeito da necessidade da oração, né? Olha só, Mateus 7,7. Fácil de gravar essa referência, 7,7 a seguir. Diz o seguinte: pedi e dá-se-vos-á. Buscai, achareis. Batei e abre-se-vos-á. Versículo 8. Pois todo o que recebe, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Então, a igreja de Jesus Cristo, ela está em permanente oração, e a advertência para a igreja, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses vai dizer: orai sem cessar. É uma característica da igreja de Jesus. Muito bem, mais uma referência aqui, onde diz 14, 23 de Atos. 14, 23 de Atos. 14, 23 de Atos, onde fala o seguinte: e promovendo-lhes em cada igreja eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, a igreja também jejuma. É, isso mesmo, para poder constituir líderes para continuarem à frente da igreja. Muito bem, Atos 15, 4. 15,4 fala o quê? Fala assim: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Então, a igreja tem muitas referências. Tiago 5,14 é mais uma referência. Tiago 5,14. Vamos lá. Tiago
Tiago, irmão do Senhor, 5,14, fala o seguinte: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes façam a oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Amém? Então, mais uma referência a Hebreus 10, 25. Vou terminar aqui. Hebreus 10, 25 e Romanos 16, 4. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Muito bem. Hebreus 10, 25 fala o seguinte. Olha só. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia, com D maiúsculo, se aproxima, a volta de Jesus. Então nós não podemos deixar de congregar. Infelizmente, nessa reta final, muitos estão se tornando desegrejados. Mais uma referência, aliás, vou ler mais duas. Atos 16, 5 e Romanos 16, 4. Se parecem essas referências, Atos 16, 5... onde fala o seguinte, para encerrar, 16,5 de Atos, fala o seguinte: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. A igreja tem que estar se fortalecendo na fé. E a fé vem por onde? Qual o meio pelo qual a gente adquire fé? A palavra de Cristo. Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Romanos 16, para encerrar, o versículo 4. Aí a gente encerra. Já ficou muito longo o vídeo. Tem gente que não gosta de ouvir, de assistir vídeo grande. Romanos 16, versículo 4, fala o seguinte: os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Igreja dos gentios. Fica aqui, portanto, essa reflexão. A igreja de Jesus Cristo e suas duas expressões bíblicas. A igreja, sob o ponto de vista universal, invisível, corpo espiritual de Cristo, organismo, igreja visível, local, instituição religiosa, igreja, sob o ponto de vista de organização física, cumprindo com o propósito da igreja invisível. Porque uma depende da outra. Se não existir a igreja local, como é que vai cumprir com o propósito da igreja universalmente falando? Tá? E a igreja local é um resultado da igreja universalmente falando, porque a igreja universalmente falando existe desde a fundação do mundo. Assim como Jesus. O Cordeiro, a Bíblia diz que ele foi morto desde a fundação do mundo, mas ele teve que cumprir no tempo e no espaço com essa profecia, né? No tempo e no espaço, Jesus veio. Há mais de 2000 anos, ele esteve aqui, e há quase 2000 anos, ele deu a vida em sacrifício ao Pai, em favor da sua igreja. Valério Pontes, se você gostou deste conteúdo, se inscreve, se não é inscrito ainda, e vamos juntos evangelizar o mundo. Amém!